Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. E eu quero testemunhar para você que este ministério de dança, elas não estão reunindo aqui só para um entretenimento, não, irmãos. Não é só para dançar e o culto ficar mais bonito. Elas têm estudado a palavra, a Tímina tem discipulado elas, tem passado a elas as devocionais, elas estão aprendendo o porquê que estão dançando, porquê que estão fazendo a obra. Isso é muito importante, é muito importante. A igreja, ela precisa ter esse fundamento, esse alicerce, ensinar. Por que você está aqui nesta noite? Por que nós estamos comemorando 17 anos de ministério em São José dos Pinhais? Porque em tudo Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. E Deus tem um propósito com a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida foi enviar Jesus para morrer em meu lugar e em teu lugar. O propósito de Deus com a tua vida é você ter recebido essa graça sobre a tua vida e poder repartir com aqueles que ainda não encontraram esse caminho. Esse é o intuito da igreja. Irmãos, nós nos reunimos aqui, oramos por bênçãos, Deus tem nos abençoado, Deus tem transformado, Deus tem curado, Deus tem dado casa, carro, emprego, porque Ele é fiel à sua palavra. E a palavra diz que quando nós buscamos de todo o coração, nós vamos encontrar, nós vamos achar. A palavra diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda e nós dissermos a esse monte, saia daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que isso se fará, vai acontecer, é a palavra. Deus não passa por cima da sua palavra, Ele já liberou essa palavra sobre a tua vida. Então você precisa viver isso. E nós nos reunimos aqui para louvor e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está aqui com um propósito, não é de ser abençoado. Você está aqui com o propósito de adorar a Deus. A bênção é consequência daquilo que você vem fazer aqui, para Deus. Quando Deus levantou Abraão, Deus falou para Abraão que ele deveria ser uma bênção. Abraão tem um propósito na tua vida: ser tu uma bênção. Quando a igreja de Cristo entender aqui na face da terra que ela tem que ser a bênção, e não só buscar a bênção, as coisas vão ser diferentes. Irmãos, as coisas serão diferentes. Quando a igreja se posicionar como abençoadora. Sabe, eu fiquei alguns anos no conselho de pastores dessa cidade e uma das coisas que eu comunguei com o conselho demais foi a igreja ir até a prefeitura e perguntar para o prefeito, na época o prefeito Toninho, o que a cidade precisa que a igreja ajude. E não a igreja ir lá pedir caminhão de areia, tijolo, pedir... Não, a igreja tem que ir lá, a igreja precisa ir lá na prefeitura e falar assim: o que a prefeitura está precisando? Se nós não temos, nós vamos orar para que Deus providencie. Sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, seja você uma bênção, seja você uma bênção, seja uma bênção dentro da sua casa, seja uma bênção lá no seu trabalho, seja tu uma bênção, seja você uma bênção lá na tua faculdade, seja você a bênção lá na tua rua onde você mora, no bairro onde você mora, seja você uma bênção, amém? Não se preocupe, mas e daí? E a minha bênção? Deus nunca falhou e nunca falhará. Posicione-se. Posicione-se. Eu sou a igreja de Cristo na face da terra. A palavra de Deus nos mostra lá em Atos dos Apóstolos,
Se puder colocar para mim, por favor, Eric. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso é o 42. Pode anotar aí, líder de célula, que você vai ter que ministrar essa palavra essa semana. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa nas células, no templo, na igreja e nas células, comiam com alegria e singeleza de coração. Vamos ver o 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Algumas palavras desse texto me chamam muito a atenção. Havia temor no meio da igreja e muitos sinais e prodígios aconteciam. Aonde há temor, o que é temor, igreja? Não é medo, temor. Eu gosto de exemplificar assim, que quando eu estava noivo da pastora Sueli, eu trabalhava lá na seguradora e eu chegava na seguradora e daí não via horas de dar meio-dia para mim pegar o telefone e ligar para ela. Aí eu ligava para ela e perguntava as mesmas coisas que eu perguntava todo dia. E daí, tá tudo bem? Você me ama? Eu te amo. E daí nós ficávamos assim, desliga você primeiro. Não, desliga você. Não, desliga você primeiro. Daí eu ficava quietinho e esperava ela desligar. Ela não desligava. Falava, você está aí ainda, né? Eu falava, mas como namorado é bobo, né? É nada, isso é uma fase, irmãos, legal, e tem que continuar. Mas sabe por que eu não queria desligar? Eu tinha, não medo, mas o temor de magoar ela. O temor. Imagine passar o dia do aniversário da noiva e não dar um presente. Aí você tem que ter medo. Mas quando você lembra, você tem o temor de não deixar passar em branco. Não só da namorada, do pai, da mãe, do filho. E a palavra de Deus diz aqui que todos tinham temor a Deus. Temor. Receio de magoar o coração de Deus. Receio de magoar Deus. De entristecer o Espírito de Deus. Nós precisamos resgatar isso, igreja. Muitos sinais e prodígios aconteciam no meio daquele povo que tinha temor ao Senhor. Nós precisamos resgatar esse temor. Temor é o desejo de não magoar a quem nós amamos muito. Então não podemos magoar o coração de Deus. E o texto vai dando uma direção para a igreja. A igreja precisa continuar neste propósito. Todos juntos, unidos, em amor. No templo, nas casas. Olha, nós trabalhamos com as células nos lares. Vamos ter novidade para as células agora para agosto. Eu peço que você abra o seu coração para participar da célula. Para que você se esforce para estar junto na célula, partindo o pão com singeleza de coração. O texto está nos ensinando. É necessário que a igreja mantenha o padrão de Cristo. É necessário. Pastor, hoje é aniversário da CCNA, a melhor coisa, então vamos comemorar o aniversário pregando a palavra de Deus, festejando, celebrando, mas pregando a verdade, porque foi por isso que a igreja de Jesus foi levantada, foi constituída na face da terra, para pregar a palavra. Há centenas de anos atrás, Isaías 61, se eu não me falha a memória, o pastor Marco até mencionou aqui.
Põe lá para mim, por favor, Eric. Isaías 61, verso 1. Olha o que foi profetizado por Isaías. O que está acontecendo hoje. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vamos lá. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. 3. A ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado através da tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Você viu aqui que Isaías já estava falando sobre a depressão? Isaías já estava falando, trazendo uma mensagem para a igreja atual. Não é para a igreja lá de centenas de anos atrás, uma palavra atual, uma palavra para os dias de hoje, uma palavra profetizando sobre a tua vida, que você foi levantado para apregoar o ano aceitável do Senhor. Você foi levantado pelo Senhor, Ele te tirou lá do lamaçal do pecado, Ele te tirou lá da escuridão do pecado, para quê? Para salvar a tua alma, mas com um propósito muito grande, nos tirar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. É o projeto para a minha vida. E agora, o que Isaías fala em 61, verso 1, é o projeto que Deus tem com a sua vida. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei cantar. Pastor, eu não sei, eu sou envergonhado. Pastor, eu não sei evangelizar. Querido, deixa o teu rio fluir, deixa fluir. De dentro para fora, vem queimar em mim, assim, de dentro para fora, porque Ele habita o seu coração, Ele habita a sua vida. Porque quando eu não falo de uma palavra assim de bênção, você vai conquistar muito esse ano, em nome de Jesus. O amém é maior, porque quando é para você ser usado por Deus, o amém é menor. Por que será? É medo, querido? Ai. Venha habitar, não queremos só uma visita. Ele não vem visitar, Ele vem habitar. Ele habita a sua vida. Ele habita o seu coração. Quando acaba a reunião, Ele não vai embora. Ele não volta quando você vem para a célula. Ele não vai embora depois da célula e volta no dia da oração. Não, Ele habita o seu coração. Porque Paulo fala aos coríntios assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? Por isso a igreja, ela foi constituída aqui em São José dos Pinhais. A igreja de Cristo, com uma palavra atual. Ei, irmão, não fique esperando da igreja, quando que o pastor vai evangelizar meu vizinho? Quando que o pastor vai falar para o meu patrão? Pastor, envia alguém, um obreiro, um líder. Querido, Deus já te enviou nesse lugar, porque Ele tem um propósito com a tua vida, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que a tua oração seja assim: Senhor, apesar de mim, usa-me. Apesar de mim, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. A gente canta, né? A gente canta. Deixa Deus te usar.
Deixa Deus te usar, porque se Jesus não voltar nessa noite, nós temos ainda um tempo para ganhar pessoas para Jesus. De dentro para fora, a transformação é de dentro para fora. Quando você estraga o seu carro ou risca o seu carro, você leva lá no latoeiro e ele vai fazer uma transformação de fora para dentro. Mas o Espírito Santo que habita a sua vida, ele transforma de dentro para fora. A gente está esperando que todo mundo mude. Irmão José, o irmão tem que mudar. Toninho, você precisa mudar. Não, querido, não se importe com a mudança do teu irmão. Olha para dentro e diga assim: Espírito Santo, muda a minha vida. Muda a minha casa. Eu não cantava aí direto. Entra na minha casa, entra na minha vida. E daí, qual que era a outra parte? O pezinho da gente estava assim, né? Mexe com minha estrutura. Lembra o Didi nos Trapalhões que fazia isso, né? Estava conversando com a pessoa, afirmando com a cabeça e o pezinho fazendo assim. Mexe com minha estrutura. Daí, agora sim, agora posso cantar. Sara todas as feridas. Não tem como sarar feridas se não mexer a estrutura. Não tem como sarar, curar feridas se não mexer com a estrutura, irmão. Porque talvez a cura que você está esperando da parte de Deus sobre a tua vida, ela precisa de um alicerce mais forte, mais firme, para que permaneça. Você já falou para um construtor assim: eu quero construir minha casa, mas economiza cimento aí. Em vez de 4 barras de ferro, põe uma só. Um saco de cimento dá para fazer tudo isso aí. Põe bastante areia. Aí você não está se importando com a estrutura, você está se importando só com a beleza. Porque eu quero construir minha casa, eu quero uma janela assim, eu quero pintar ela assim, eu quero assim, 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 assim. E aí, se você não se preocupar com a estrutura, depois, quando tiver a parte que você desejou demais, vai começar a rachar. Daí não adianta reclamar com o construtor. Chama o pedreiro, vamos processar o pedreiro. Vamos processar o engenheiro. Não, irmão, toma cuidado com a estrutura. Toma cuidado com a tua estrutura espiritual, querido. Talvez você está orando há anos por uma bênção que ela não chegou ainda, porque Deus não está impedido de colocar sobre a sua vida, de colocar na sua vida, de derramar sobre você aquilo que você está buscando há anos. E talvez você já está assim: é só o irmão que testemunha, só a irmã que testemunha de bênção. Eu não testemunho de bênção, eu não consigo testemunhar de bênção, só estou aplaudindo a bênção dos outros. Irmão, veja como está a tua estrutura. Deixa Deus entrar na sua vida e mover a estrutura. Mexe com a estrutura. Começa certo. Tinha um amigo nosso que construiu um sobrado e ele não se importou com a estrutura. Eu já contei isso aqui numa ministração. Ele não se importou com a estrutura. O pedreiro não fez sapata, disse que não precisava, ele gostou, daí ia economizar. Vamos economizar então. Não fez sapata, não fez as estacas com a profundidade que deveria, construiu o sobradão. Sabe o que aconteceu? Começou a rachar o sobrado. Irmãos, era triste de ver. Triste de ver. O sobrado começou a rachar, literalmente rachar. O que ele teve que fazer? Estava com a família morando, ele teve que chamar uma construtora, a construtora foi lá, fez uma avaliação, o engenheiro fez uma avaliação, eles tiveram que mexer na estrutura do sobrado depois de pronto. A família teve que sair da casa, olha o transtorno, sair da casa, quebrar tudo, os porcelanatos que tinham colocado, tudo, e fazer sapatas, estacas, depois de pronto. Olha o transtorno, irmão. Comece certo.
Comece a tua vida espiritual correta, procure ajuda. Se você está com dificuldade, procure um pastor, procure um líder, peça ajuda, peça oração, procure um discipulador, procure, se você tem o teu discipulador, não tenha medo de pedir oração. Tem gente que tem medo de pedir oração, aí quando a casa cai, daí, olha aí pastor, me ajuda, como é que eu vou te ajudar agora? Eu não consigo te ajudar agora, vai ter que jogar tudo fora aqui e construir de novo. Aí não vou mudar de igreja, porque essa igreja que não ajuda a gente. Irmão, 17 anos, hein? 17 anos. Já vi de tudo, já ouvi de tudo, já presenciei de tudo nesse lugar. Deixa o Espírito Santo mexer na tua estrutura. Deixa o Espírito Santo te confrontar. Se o engenheiro está dizendo assim, você vai ter que gastar tanto de ferro, não adianta querer economizar, senão depois vai dar problema. Se o Espírito Santo está falando para você que tem que jejuar, que tem que orar, que tem que glorificar o Senhor, que tem que viver em santidade, que tem que se desviar do pecado, que tem que tirar o pé de alguns lugares, se Ele está falando, Ele sabe que lá na frente pode dar problema. Aleluia. Aleluia. O Senhor levantou uma igreja aqui em São José dos Pinhais para ser bênção na cidade, para servir a cidade e não se servir da cidade, porque Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. Você está entendendo? A posição da igreja, a posição de alguém que foi liberto, foi salvo, alguém que entregou a vida para Jesus. Isaías 61 é uma realidade na tua vida, é atual, é atualidade, irmão. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ele nos ungiu para pregar as boas novas do Evangelho, mas não fique aí, e agora como que eu vou fazer? Aí agora como é que eu vou? Mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que, querido, seja uma bênção onde você estiver. Seja uma bênção aonde você estiver, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade naquilo que Cristo ensinou, vamos dar continuidade naquilo que os apóstolos começaram, depois que Jesus subiu ao céu. Ele subiu ao céu e deixou uma palavra em Mateus 28:19, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, pelo menos 2 propósitos, a igreja precisa caminhar neles: cuidar das vidas, cuidar das pessoas, para que elas continuem na presença do Senhor e ganhar outras pessoas, porque as pessoas que nós estamos cuidando, elas têm que receber esse cuidado e desejar cuidar também, que é o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: ensina essa palavra a homens, que ensinem outros homens e que ensinem outros homens. Irmão, você não pode ficar mais 17 anos só sentado nessa cadeira aqui, pensando que Deus tem que te presentear, que Deus tem que te dar, que Deus tem que te dar, que Deus tem que fazer. A tua palavra diz, Senhor, eu quero. Você não pode ficar mais 17 anos. Você não pode ficar mais 6 meses. Você não pode ficar mais 1 mês só esperando que Deus sirva a mesa para você. Alguma coisa nós podemos fazer pelo reino. Coloque-se à disposição do reino. Coloque-se à disposição do reino, porque o Espírito que faz a obra você já tem, é o Espírito Santo. E quando Jesus voltar, você vai apresentar as tuas mãos. Apresente-me as tuas obras. Eu construí algumas casas, eu fiz algumas calçadas, eu fiz até muro. Não é essa obra que o Senhor vai pedir que você apresente.
São os sinais da obra de Isaías 61, verso 1. Pregar o Evangelho. Volta lá, Isaías 61, verso 1, por favor. Vamos relembrar o que nós temos que fazer. Irmão, você pode fugir por um tempo, mas você não pode fugir todo o tempo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Lembra? Acabou meu tempo? É? Você está entendendo, querido, qual é o teu propósito no reino? Eu estou aqui no meio do povo. Deixa eu sentar aqui. Deixa eu sentar por aqui. Oi, meninas, tudo bem? Vocês estão? Eu vou ficar aqui, que aqui Deus nem me vê no meio do povo. Senhor, fala com eles. Eis-me aqui, Senhor, envia eles. Senhor, fala com o irmão José. Fala com o Vininha. Senhor, fala com a irmã aqui, tá? Eu estou intercedendo por vocês aqui, igreja, para que Deus fale com vocês. Irmão, alguém consegue se esconder de Deus? Tem como esconder de Deus, querido. Deus te chamou para uma obra. E a igreja tem lugar para você. Além dessa cadeira. Além dessa cadeira que você está sentado. A igreja tem um lugar para você fazer parte do corpo ministerial dela. Porque nós viramos agora o segundo semestre. Entramos no segundo semestre de 2023. Acabou-se um ciclo, inicia um novo ciclo. Está escrito lá em Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio do ano. Nós estamos no meio do ano. E a minha oração tem sido: Senhor, aviva a tua igreja no meio desse ano. Porque esses 6 meses daqui para frente, tem muita coisa para fazermos juntos. Irmão, eu quero que você continue orando por mim, tá? Eu só não quero mais ouvir, eu vou falar de coração aqui. Pastor, estou orando por você, tá? Deus vai te ajudar. Obrigado, irmão. Obrigado pela oração, valeu. Pastor, estou intercedendo por você. Você vai ganhar almas em São José dos Pinhais. Irmão, continue intercedendo. Eu estou necessitado de ouvir assim: pastor, estou à disposição, estou orando por você, mas estou à disposição para te ajudar. O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? O que a igreja precisa? Irmãos, é de dentro para fora. Eu tenho que fazer um curso de teologia, vou fazer um... Irmão, Jesus está voltando. Não dá tempo mais de ir. Você tem que trabalhar e fazer o curso. Faz o curso, mas trabalhando. Fazendo a obra. Ei, você está me entendendo? Foram 17 anos, Deus tem nos ensinado, Deus libertou, transformou muita gente, mas nós precisamos de pessoas para ajudar a cuidar desse povo. Como que nós vamos cuidar da cidade de São José dos Pinhais? Se nós não der... Estou orando por você, pastor. Amém, querido. Continua orando, mas ore por você também. Porque eu já estou orando por você também. Para ver se desperta. Está gravando isso aí? Você está entendendo, amado? É muito difícil fazer a obra, pastor. É muito difícil fazer a obra. É muito difícil quando você tenta fazer a tua obra. Na obra de Deus, ela fica terrivelmente difícil.
quando você tenta fazer a tua vontade na obra de Deus, fica terrivelmente difícil. Mas quando você ouve a voz dele, quando você entende o chamado dele, é difícil, mas ele ajuda. Porque tem uma frase que Deus colocou no meu coração uma vez assim: nem sempre quem está fazendo a obra de Deus está fazendo a vontade de Deus. Como que eu sei que estou fazendo a vontade de Deus na obra de Deus? Quando você está de acordo com a tua liderança, quando você está de acordo com a tua igreja. Tua igreja tem visão de célula, você tem que estar em célula. A tua igreja tem a visão de oração na quinta-feira, você tem que estar na oração de quinta-feira, salvo você esteja trabalhando ou estudando. Aí você vai entender que você está de conformidade com a vontade de Deus. É que tem umas pessoas que estão esperando Deus descer lá do céu, puxar uma cadeira, senta aqui, filho, vou falar contigo hoje aqui. Ajuda teu pastor, cara, gente boa. Não é assim, querido, você tem que ser sensível à voz de Deus. E se você tem dificuldade para ouvir a voz de Deus, vem falar com o pastor, fala com os pastores, fala com os líderes. Eles vão te ajudar a ouvir a voz de Deus. Vão te ajudar a você entender o propósito de Deus, ao qual Deus tem, desde Isaías para cá. Olha, tem uma igreja que precisa pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Irmãos, eu queria muito fazer uma festa, só a gente pular aqui, dançar, mas nada melhor do que no aniversário da igreja, mostrar por que a igreja está aqui. Lembrar por que a igreja foi levantada. Por que a igreja foi instituída em São José dos Pinhais. Pastor, eu tenho tanta coisa por fazer, irmão. Vamos tomar um chimarrão junto. Né, Gaúcho? Vamos tomar um chimarrão junto, café, e eu vou te contar um pouquinho da minha vida. E você vai entender como dá para você fazer a obra de Deus. Como é que é, tio? Eu acho que não vai dar tempo no café. A gente vai falar tanto. Vai ser tão bom. Sempre dá. Porque Deus é poderoso para criar tempo para você. O maior interessado nessa obra é Deus. Irmão, pergunta para mim assim, pastor, quando foi a última vez que você orou por você? Eu não lembro. Não, esse dia eu orei, porque eu estava com o nervo ciático meio fora de esquadro. Eu falei, Senhor, eu preciso ser curado. Eu orei por mim, mas eu esqueço de orar por mim. E nunca tem me faltado nada. Às vezes eu esqueço de orar pela minha família, para orar pela tua família. E sabe o quanto tem me faltado? Nada. Porque o Senhor é o meu pastor. E aquilo que eu ainda não tenho, não me faz falta. Porque Ele me supre. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Irmão, sabe quantas... Lembra quando nós tínhamos aqui os 7 passos proféticos? Quando nós tínhamos os 7 passos proféticos aqui? Sabe quantos 7 passos proféticos eu fiz? Irmão, eu fui na conta de Jesus, 70 vezes 7. Mas não coloquei nenhum propósito meu. Eu nunca fiz... Irmão, querido, entenda o que eu vou te falar. Eu nunca fiz o propósito para mim.
sempre orando pelo propósito dos outros. E sabe o que me faltou? Nada. Porque aquele que me chamou, aquele que me alistou, um dia falou assim, ó, não vai faltar nada. Aquele que te alistou, aquele que te chamou, porque eu não sou melhor do que você, eu não sou o filho queridinho de Deus. Aquele que te chamou, ele não vai deixar faltar nada, 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 nada na tua vida. Não tenha medo de se alistar no exército de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando nós começamos o ministério há 17 anos atrás, ficamos uns 2 meses lá na Colônia Rio Grande, onde, como é que era o nome daquele mercado lá? Mercado Box. Era meio esquisito, né? Ele era meio triangular assim, né, o irmão. Então, tinha uns irmãos que tiravam sarro da gente, né? Falavam assim, pastor, aqui é a igreja do Evangelho Triangular, do Evangelho Quadrangular. E nós estávamos naquele abençoado lá, daquele lugar que foi top demais. E ficamos 2 meses lá, e daí Deus nos trouxe ali para o Eldorado, num lugar onde o cara queria 3.800 no aluguel. Eu falei, mas Jesus, para pagar 500 lá em cima está difícil. E aí o cara, quando soube que a igreja estava precisando de um lugar, ele mandou me chamar. Ele falou assim, pastor, quanto você quer pagar lá? Eu falei, nada. Quanto você quer pagar lá? Eu falei, nós pagamos R$500 lá na Colônia Rio Grande. Ele falou assim, dá para pagar 800? De 3.800, ele deixou por R$800. Falei, fechado, onde é que eu assino? Assinei. E aí fomos para lá, entramos, ele falou assim, eu vou alugar por R$800, mas não vou fazer nada dentro desse barracão. Irmão, e estava feio o troço lá. Jesus, estava tudo quebrado lá, tudo cheio de buraco na parede, era um mercado. E aí nós começamos a restaurar. Eu falei assim, não dá para você ajudar pelo menos com a tinta? Ele falou, eu vou dar um latão de tinta de 18 litros. Eu falei, puxa, tem que ser Senhor, tem que ser da Souvenir, tem que ser Souvenir. Pelo menos, né, para dar uma mão só. Eu fui lá, não tinha nem nome a tinta que o cara deu. Fui buscar lá, saiu mais caro ir buscar onde o cara, do que aquela tinta abençoada. Uma cor marfim. Irmãos, nós começamos a pintar aquele barracão lá, aquela cor de rosa por dentro. Quantos lembram disso? Quem estava lá? Cor de rosa. Irmão Zé, você ajudou, irmão. E começamos a pintar. Eu falei, uma lata de 18 litros, para pintar tudo esse barracão. Tinha um mezanino igual aqui, com um sobrado assim. Vai ter que dar para pintar tudo. E aí eu comecei a pintar, e estava lá os homens pintando, uma equipe pintando. Graças a Deus, Deus sempre levantou guerreiros nesse lugar. E o abatimento veio sobre a minha vida, porque eu olhei para a tinta e o capeta falou assim, não vai dar. E eu peguei o rolo e parei no meio, bem no meio do barracão assim. E falei para Deus, Senhor, e eu estava falando aquilo em pensamento, ninguém ouviu. O irmão José chega por detrás, põe a mão no meu ombro e fala assim, desse jeito, que nem ele fala assim, ei pastor, tudo vai dar certo. O Senhor te ungiu para pregar e libertar. Uma palavra. Irmão, virei pintor naquela hora. Começamos a pintar e, pastor, será que vai dar a tinta? Vai sim. Vai sim. Nós pintamos todo o barracão. O barracão é desse tamanho, ele é até aqui assim, da mesma largura, só que até aqui. Pintamos tudo ali por baixo, fomos lá para o sobrado lá em cima, pintamos o sobrado. Ficou tudo marfim, tudo bonitinho, o dia da inauguração. Aquele que chama dá condições. Aquele que chama
dá condições. Se você está aqui, é porque Deus te chamou. Se você está aqui, é porque Deus te chamou. E Ele vai dar condições. Senhor, eu não sei como vou fazer. Senhor, eu não sei o que vou falar. A Bíblia diz, só abra a sua boca, que o Espírito Santo vai encher a sua boca com palavras de bênção. Você está entendendo nesta noite por que nós estamos celebrando 17 anos? Nunca nos faltou nada. Nunca nos faltou nada. A gente chega no final do mês, né, pastor Marco? Paga aqui, paga ali, paga ali, paga ali. Dá 0-0, mas nunca levamos gol. Dá 0-0. Graças a Deus. Tudo que nós sonhamos aqui, Deus nos deu como igreja. E sabe qual é o meu maior sonho aqui? É que você se levante e faça a obra do Senhor junto. Faça do teu jeito, faça. Como você pode, mesmo com as limitações, mas faça. Faça. Se disponha. Fale, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer parte dessa equipe. Teve um dia, nós voltamos no encontro, eu sentado aqui nesse altar, um abençoado sentou do meu lado. Eu tinha voltado do encontro, ele voltou do encontro, estava voando. Olhou para mim e falou assim, pastor, eu quero fazer parte dessa equipe. Olhei para ele, tem certeza? Tenho. Então venha, vamos. Está até hoje. Às vezes fica bravo comigo, falei, está vendo? Era isso que eu queria dizer. A parte difícil é essa. Mas não teve um na Bíblia, um sequer. Não teve um sequer que se dispôs a fazer a obra do Senhor e se arrependeu. Porque todos que se colocaram à disposição do Senhor tiveram experiências poderosas com o Senhor. Não estou dizendo que você não tenha que orar por você, irmão. Isso é uma coisa minha, eu esqueço de orar por mim. Eu esqueço de orar pelos meus projetos. Mas Deus não esquece dos meus projetos. Porque enquanto eu cuido das coisas dele, Ele cuida das minhas coisas. Os obreiros dessa casa falam a mesma coisa. Os líderes desta casa falam a mesma coisa. Eu vejo pessoas sedentas por fazer a obra. Eu vejo pessoas sedentas e às vezes tão limitados, né, Michael, né, Jennifer? Tão limitados por conta do trabalho, escala. Mas Deus conhece. Deus sabe do teu coração. Irmã Damares, Deus sabe do seu coração. Irmão, se disponha. Sinta-se disposto. E se disponha a fazer aquilo que você foi chamado por Deus. A recompensa é a melhor. A recompensa é a melhor. É a melhor, é a melhor, é a melhor. A recompensa é a melhor. O galardão de Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Ele vai te recompensar. Não havia necessidade, porque Ele já enviou Jesus para morrer. Ele já deu tudo que poderia dar, mas é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia e é um Deus justo. Coloque-se à disposição. Nós estamos iniciando um novo ciclo. Encerrou o primeiro semestre de 2023. Não vamos esperar, pastor, o ano que vem.
O ano que vem eu vou me dispor. O ano que vem, a partir de 1º de janeiro. Não, é a partir agora desse segundo semestre, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, a abundância do Senhor, a vida que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, a cura, a prosperidade. Eu profetizo todas as bênçãos. Deuteronômio 28, está escrito assim: se é que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de executar todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. E tem uma lista enorme. A bênção vai correr atrás daquele. A bênção vai correr atrás. A bênção vai chegar atrás de você. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Se dispõe a fazer a obra, se dispõe a servir ao Senhor. Eu falei esse dia, fui pregar numa igreja e falei assim: erradamente as pessoas falam assim no domingo à tarde: eu vou tomar banho agora, vou me arrumar para ir servir ao Senhor. Se você não vem aqui para fazer a obra, você não está vindo para servir, você está vindo para adorar a Deus. Não está errado. Está errado a colocação. Tem pessoas que estão só adorando a Deus, e não está errado adorar a Deus. Mas tem um momento que você precisa servir. É necessário servir a Deus. E servir a Deus é fazer parte do exército. É fazer parte do exército. É servir a Deus com aquilo que você tem. Uns tocam violão, outros dançam, outros fazem coisas na igreja. Tem um talento. O dom é espiritual e vai vir para você abençoar. Postei no Face esses dias. Fruto do Espírito é a obra de Deus em nós. Vai gerar fruto, mudança, transformação. Dons do Espírito é a obra de Deus através de nós. E é para todo mundo, igreja. Se você tem o Espírito Santo, se você já aceitou Jesus como Senhor, se você já desceu as águas do batismo, você tem o Espírito Santo em você, você já tem os 9 dons em você. São 9 dons. Você já tem os 9 dons em você. É buscar os dons, mas não é buscar fora, é buscar aqui dentro. Para a edificação do corpo, não é para a tua edificação. Só o dom de línguas que edifica a si próprio, que é o menor dom. Os demais dons, eles manifestam na tua vida para abençoar os outros. E eu, pastor, quando que sou abençoado? Pô, irmão, estou falando até agora aqui. Não se preocupe, que o que você precisa, Deus já tem. O que você precisa, Deus providenciará. E o que você ainda não tem, não vai te fazer falta. Davi falou assim: o Senhor é o meu pastor, e aquilo que eu não tenho não me faz falta. Quando eu comecei a entender o significado disso, ficou melhor. Quantos estão me entendendo nessa noite? Eu tinha que chamar líderes de célula aqui na frente para falar, meu Deus, não sei o que eu faço no aniversário de 18 anos. Fique em pé, eu quero orar contigo nessa noite. Feche os teus olhos por um instante. Tem alguém em nosso meio que ainda não recebeu Jesus como Senhor, não decidiu ainda caminhar com Jesus, andar com Jesus. Tem alguém que ainda não fez isso? Que não fez aquela oração: Senhor, eu te aceito como único e suficiente, Senhor e Salvador. Tem alguém que nunca fez isso e gostaria nessa noite de receber Jesus como Senhor da sua vida? Se tiver alguém nessa noite que deseja caminhar com Deus, que é a melhor coisa, a melhor decisão na vida de um ser humano, levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Se tem alguém que quer receber Jesus como único e suficiente, Senhor e Salvador.
Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus? Talvez você já caminhou com Ele, já esteve na presença dEle, batizado, desceu as águas, sei lá, já foi até obreiro. E você, por um motivo ou outro, você se afastou da comunhão. Se tem alguém nessa condição e quer voltar para os braços do Pai, levante uma das suas mãos. Eu quero orar contigo nessa noite, para que haja salvação, para que haja salvação. Tem alguém que gostaria de reconciliar com o Senhor? Não tenha vergonha, querido. Envergonhado é Satanás aqui nesse lugar. Eu quero orar pela igreja, para que você permaneça na presença do Senhor, para que você permaneça com o Senhor e você se disponha a fazer a obra, a estar contribuindo com o reino de Deus, contribuindo com as coisas de Deus, sem medo de ser feliz. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o teu Espírito Santo que habita os corações seja a coluna na vida deste homem, dessa mulher. Seja a coluna, seja a sustentação, seja, papai querido, o alicerce firme, o alicerce para uma vida. Papai querido, derrame a tua unção, a tua capacitação, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Derrame sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desta jovem, Senhor, em nome de Jesus, que ele entenda o propósito dele na face da terra, que não é apenas ser pai, mãe, ser profissional, ou ser alguma outra coisa mais, que o Senhor tem um propósito nessa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, derrame, Pai, o teu poder, a tua graça. Papai querido, eu oro se alguém aqui está doente, se alguém aqui está enfermo, eu oro, Pai, nesta noite para que essa enfermidade bata em retirada, em nome de Jesus. Para que essa enfermidade cesse agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja qual for a ordem desse mal, eu ordeno que cesse, acabou o teu tempo, secou a tua raiz, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que as vidas, Pai, que talvez estão atravessando uma dificuldade financeira, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por portas abertas, em nome de Jesus. Contratos novos, em nome de Jesus. Tu és um Deus galardoador daqueles que te buscam, e o galardão começa aqui, nós entendemos, Senhor, nós tomamos posse, Senhor. Abençoe, Senhor, o empresário, abençoe o profissional liberal, abençoe, Senhor, aquele que está com a carteira assinada, Pai, prospera, Senhor, prospera, Senhor, abre as portas das finanças, em nome de Jesus, Pai. Derrame a tua graça, derrame o teu poder, derrame a tua unção, derrame desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. 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 Pode sentar um pouquinho mais? Peço que você tenha um pouco mais de tempo. Daqui a pouco nós vamos servir bolo. Você já viu aniversário sem bolo? Aniversário que eu fui que não tinha bolo, tinha churrasco. Como o bolo saiu mais barato, nós compramos um bolo. Irmãos, nós tínhamos programado aqui dos líderes de célula vir aqui, cada um agradecer aos anfitriões, aos membros da célula, mas não foi possível. Mas eu gostaria muito que os líderes de célula viessem aqui à frente, todos os líderes de célula. Vem aqui, por favor, você que está dirigindo célula. Vem aqui à frente. Glória a Deus, fica aqui, ó, de frente para a igreja. Líderes de célula. Venham aqui, líderes de célula. Glória a Deus.
quero louvar a Deus pela vida desses queridos aqui, irmãos, porque eles têm sido anjos, verdadeiros anjos, que Deus tem levantado nesse lugar para ministrar corações. Não medem esforços para estar em reuniões de oração, para estar na célula toda semana, levando um alimento de qualidade para a sua vida. Tenho certeza que você tem recebido um alimento de qualidade na célula. Toda a palavra que é pregada no domingo à noite, eles estudam essa palavra para poder repartir nas células. Nós somos muito gratos, eu sou muito grato a cada líder, eu sou muito grato a vocês, porque vocês representam o pastoreio de Jesus Cristo. Eu não ousaria dizer que vocês representam o pastoreio dessa igreja. É muito além aquilo que vocês têm feito. É o pastoreio de Cristo na face da terra. É a continuação daquilo que Cristo iniciou, do trabalho que Ele iniciou, e do desejo dEle quando Ele subiu ao céu: ide por todo mundo pregar o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês têm feito isso. E eu estou muito feliz de ter tantos líderes aqui, mas eu estou com algo no meu coração que poderia estar faltando lugar aqui na frente. Nós poderíamos estar fazendo duas fileiras de líderes aqui para receber essa palavra nessa noite. E eu creio que, em nome de Jesus, eu creio que muitas pessoas virão para compor essa equipe, esse time junto com vocês, para compor uma equipe que tem feito o seu melhor pelas ovelhas e pela igreja. Eu creio, em nome de Jesus, que vidas se levantarão para ajudar a carregar essa pedra de 1 tonelada. Lembra desse exemplo? Uma pedra de 1 tonelada para uma pessoa. Quanto pesa? Uma pedra de 1 tonelada para 2 pessoas, quanto pesa? E para 10? Ih, pastor, 100 quilos, né? 10 já vira 100 quilos, mas 100 quilos é difícil de erguer. E para 20 pessoas? A pedra de 1 tonelada já virou um saco de cimento. E para 40? 20 quilos. Quanto mais pessoas se agregarem à equipe, quanto mais pessoas se agregarem ao corpo, mais ele vai ficar reforçado, mais ele vai crescer com qualidade. Posso ouvir um amém? Pelo menos um? Agora eu quero que você que faz parte de uma célula venha aqui dar um abraço no seu líder aí, por favor, faça isso, por favor. Você vai orar pelo seu líder. Abraça o teu líder aí e ora por ele agora. E profetiza a bênção aí sobre a vida dele. Profetiza a bênção aí sobre a vida dele. Vai lá. Vai lá. Vai lá, profetiza a bênção. Profetiza a bênção. Senhor, nós abençoamos. Oh, Pai, nós abençoamos com palavras. Nós declaramos a bênção. Nós declaramos sobre a vida desses queridos, ó Pai. Sobre a vida desse líder, dessa líder, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós profetizamos a bênção, a multiplicação, que não venha faltar nada na vida deles, Pai. Que não falte nada, que o Senhor multiplique 100 vezes mais, segundo
o desejo que eles têm no coração de nos abençoar. Que o Senhor multiplique 100 vezes mais na vida desses líderes. Eu profetizo a Deus, e como igreja nós profetizamos 100 vezes mais a vida deles, Pai. Nós queremos amá-los, demonstrar o amor, o carinho que o Senhor colocou em nossos corações. Muito obrigado, líderes. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Se você não veio aqui para frente, você procure um líder depois e fala assim: eu quero fazer parte da tua célula. Quero fazer parte da tua célula. Quero caminhar contigo. Esse é o intuito, esse é o desejo. Irmãos, olha aqui, pastor, só um pouquinho. A nossa igreja, ela preza demais pelos pequenos grupos, que são as células. Preza demais porque Atos 2, que nós lemos aqui, é o partir do pão no templo e nas casas. Existe, irmão, olha aqui para o pastor. Olha para o pastor, não se preocupe com o que está acontecendo do lado. Existe uma unção, existe um poder delegado, enviado pelo Senhor, para quem entende isso. Então que você possa entender isso. E eu tinha pedido para o Pedro dar os avisos. Vou dar folga para o Pedro. Quinta-feira nós temos oração às 20 horas aqui no templo. Venham lá conosco. 45 minutos de oração. Temos célula na terça, na casa do Vininha e da Tímida, e na quarta-feira nas demais células. Faça parte. A partir de agosto, a primeira semana do mês, nós não teremos célula. Mudanças. A partir de agosto. A segunda semana vai ser no lar. A terceira semana você vai vir para a igreja, na Master Célula. Lembra da Master Célula? Nós vamos reunir na igreja. A quarta semana você vai para o lar. Se tiver quinta semana, você volta para o lar também. Mas primeira semana, recesso. Os líderes estarão aqui na igreja. Só os líderes estarão reunidos na igreja. E aí é recesso. Não tem reunião em célula na primeira semana do mês. A segunda semana no lar. Terceira semana na igreja, Master Célula. Quarta semana volta para o lar. E assim sucessivamente, tá ok? Eu gostaria muito que você pudesse. Então são 2 reuniões de célula no lar no mês. Vai ficar melhor para você, anfitrião, para você poder organizar a sua casa. Eu sei que é de coração que você abre o mês todo a porta da sua casa, mas Deus colocou no nosso coração em fazer isso, dar um refresco para você, anfitrião. E se alguém desejar ter 2 reuniões de célula na sua casa no mês, venha falar com o pastor. Nós teremos o maior prazer em mandar um líder na sua casa para que lá o evangelho de Cristo aconteça como Isaías profetizou. Pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam tocadas. Em nome de Jesus. Abra a porta da sua casa. A arca da alegria vai entrar lá. A arca do concerto vai entrar lá. Em nome de Jesus. Vai ser uma grande bênção. A igreja precisa do teu lar. A igreja precisa da tua casa. A igreja precisa de líderes. Coloque-se à disposição. Amém, queridos? O que é esse bolo aqui? É para cantar parabéns? Falar que nem o Silvio Santos, no duro. Fique em pé na presença do Pai.
você. Parabéns. Olha para o lado e fala parabéns para você que faz parte desse ministério. Queridos, deixa eu dar uma direção. Ó, estão levando o bolo embora. Agora que eu fiquei com vontade. Queridos, deixa eu dar uma direção. Olha aqui, pastor. Gostaria muito que todos pudessem ficar e nós queremos muito servir vocês aí no seu lugar. Um pedaço de bolo, um refrigerante, um copo com refrigerante. Pode se assentar. Os obreiros, os líderes estarão servindo vocês de uma forma poderosa.